Olá, bem-vindos ao projeto Tempo de Infância, ofertado pela Secretaria de Educação na Serra, Espírito Santo, por meio da Gerência de Programas de Apoio Pedagógico aos Professores de Educação Infantil. Nesse primeiro módulo, nós trabalharemos tempo, infância e subjetividades, diálogos formativos entrelaçados pela arte da contação de histórias. Eu sou Janaína Calisto, sou professora das séries iniciais do município de Serra, Espírito Santo. Recentemente terminei o meu mestrado em educação, mestrado profissional em educação pela UFES. Sou graduada em licenciatura plena de pedagogia e pós-graduada em filosofia e psicanálise, todos dois pela UFES. Também fiz a pós em AEE, atendimento educacional especializado pela Universidade Federal do Ceará, e orientação educacional pela Universidade Castelo Branco. Nesse módulo nós vamos trabalhar o conceito de tempo e infância. Essa relação com a contação de histórias, esse entrelaçamento. Aqui é uma imagem de uma formação de professores no município de Ecoporanga, Espírito Santo. Eu pensei em começar falando um pouco de mim. Então, vamos lá? Aqui sou eu. E espero que vocês sintam o calor de um grande abraço e que esse encontro seja marcado de muito afeto. Eu trago inicialmente o livro de Fabiano Moraes e Lenice Gomes, A Arte de Encantar o Contador de Histórias Contemporâneas e Seus Olhares. Nesse livro maravilhoso, de Fabiano Moraes e Lenice Gomes, tem vários artigos, e um deles é escrito por Gilca Girardel. E ela fala assim: pensei em falar um pouco sobre o fio de histórias que une uma geração à outra. E pensei também em começar contando uma cena da vida real, ilustrando o jeito como esse fio tem me ajudado a costurar um caminho de contadora de histórias. Posso começar? Então, pensar essa constituição de professora e contadora de histórias é embrincado por vários encontros. Eu sou um pouco de tudo que vivi até aqui, das experiências, e queria compartilhar com vocês. São duas imagens também das formações de professores. E trago para vocês o conceito de tempo de infância em Walter Benjamin. Mas inicialmente, nesse livro, Obras Escolhidas, Walter Benjamin trabalha um artigo, o narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Ele fala da narrativa. Então vamos ler. O narrador retira o que ele conta da experiência, de sua própria experiência ou da relatada por outros, e incorpora, por sua vez, as coisas narradas às experiências de seus ouvintes. Então é isso, nós somos um pouquinho da experiência que nós vamos nos apropriando e dos relatos, das narrativas de outros e tantos outros que vão nos perpassando na nossa história. Um pouco de mim. Sou mineira, por isso mineirês aqui. Donde eu vim? De onde que eu vim? Eu vim de Minas, aqui é a casa dos meus avós, no interior. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Nos espaços, nas escolas, nos contextos de encontros formativos, nos cafés com os amigos, sempre uma boa história, né? E Poncovo, aqui é uma experiência que eu tive em 2017, quando eu estive na Jordânia e pude contar a história do Pequeno Príncipe às crianças refugiadas da Síria. E é isso, eu sou um pouco de todos que conheci, um pouco dos lugares que fui, um pouco das saudades que deixei, e sou muito das coisas que gostei. Antoine de Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, ele deixa esse relato. Aqui eu trago imagens
que me marcaram, que foi a ida à Jordânia, a contação de histórias no campo de refugiado, também uma viagem que a gente fez a Israel em 2014, os amigos, e a experiência de que nesse ano eu passava em frente às escolas e as crianças muito sérias dando tchauzinho lá das janelas, e eu pensei, seria possível, né, contar a história nesse espaço? Então, em 2017, a gente esteve novamente lá e foi realmente possível, né? Aqui é uma foto contando histórias para as crianças na África, a história de Sambo, uma outra experiência também muito rica, em 2019. E se posso acrescentar, sou também muito dos livros que li. E são vários, na verdade não caberiam aqui nessa lâmina, mas eu deixo aqui alguns para que, se vocês tiverem oportunidade, se apropriem de leituras, né? O Pequeno Príncipe, Narraticidade é um livro feito pela Casa Tombada, publicado pela Casa Tombada, do Juliano Tierno e Letícia, um livro maravilhoso. Bete Coelho, ícone da contação de histórias, né? Contar Histórias, uma Arte Sem Idade. Fanny Abramovic, Gostosuras e Bobices. Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Temos esse aqui recém-lançado agora na Universidade Federal do Espírito Santo, Criações Transversais, com Gilles Deleuze, Arte, Saberes e Política. Walter Benjamin, Obras Escolhidas. Reflexões sobre a criança, a infância, o brinquedo e a educação. Contar Histórias, de Fabiano Moraes. E A Arte de Encantar, de Fabiano Moraes e Lenice Gomes. Então, tempo de infância. Esse tema foi me proposto pela Secretaria para pensar e dialogar nesse primeiro módulo. Eu espero alcançar o efeito que eu quero para vocês, que é pensar essa infância que nós temos e que nós estamos proporcionando para essas crianças. Para recordarmos. Esse poema foi escrito por mim no curso Estético Filosófico, proporcionado pela Universidade Federal como um projeto de extensão oferecido pela professora Carmen de Benetti, que veio fazer um pós-doc aqui. E ela nos provocou o exercício da escrita, e realmente foi um exercício. E nós tivemos a oportunidade de escrever sobre a nossa infância. Então eu quero deixar para vocês esse poema tão singelo, mas feito com muito esforço nesse curso e que provocou em mim o desejo de continuar a escrever e continuar pesquisando sobre essa infância. E a partir dali eu iniciei o mestrado em educação e por meio dessas provocativas. Então vamos lá, para recordarmos. Infância querida. Quais seriam os primeiros momentos, as primeiras lembranças? Na terra, na roça, no cavalo, com os carrinhos? Hoje meu hobby. O cheiro do feijão ao óleo e à farinha, a corrida no assoalho para pegar o melhor lugar à mesa. Antes tão grande, hoje meu prazer. A vontade e o desafio de ultrapassar a cerca, o rio dantes tão profundo. Hoje nado nesse rio. Ah, infância querida, do cheiro do cavalo, do esterco, da poeira ao cair da chuva, da cozinhadinha de comida e até mesmo de cabelos. Ficaram as histórias das brincadeiras de rua, da escolinha de brincadeira, dos rabiscos no chão, hoje minha profissão. Infância querida, agora vivida, nos dias de lida, hoje minha vida. Esse foi um poema que com muito exercício nós fizemos, provocados, e que me instigou a estar a cada dia mais buscando pensar essa infância. Infância vivida do fogãozinho a lenha em que eu cozinhava os cabelinhos das minhas amigas. Infância do cavalo que tanto me encantava. Quais memórias nós trazemos? Pensar nessa afetação, em tudo que nós temos em nossas memórias, em nossas narrativas, e trazer para a nossa vida na atualidade. Pensarmos isso. Para a partir da nossa infância também pensarmos as infâncias que nós estamos vivenciando com essas crianças. E eu trago aqui Cândido Portinari, essa obra, o circo ao fundo, ele mostra nas suas obras o valor da infância que ele dava
que ele dava para a sua infância. E só quem viveu no interior e sabe a importância teatral do circo, como era lindo, como era interessante quando o circo chegava na cidade. Era um encantamento. E é isso que ele traz na obra. E eu trago aqui a fala de Jorge La Rosa, quando ele fala: é a experiência aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece. E ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. Essa experiência que nos toca, que nos afeta, que nos provoca. Nesses tempos, quais tempos são esses? Que tempos temos vivido? Tempo em que deixam marcas em nossas faces. Tempo em que às vezes se constitui em tantos outros espaços. Tempo que se dilui e que vai embora e nós nem percebemos. Que tempo é esse? Tempo tão difíceis que estamos vivendo de pandemia. Como pensar a infância? Que infâncias são essas vividas pelas nossas crianças? Espaços, tempos diversos. Crianças uma atrás das outras nessa imagem e aqui em círculo, onde cada uma interage com a outra. Tempos diversos. Quais infâncias nós estamos pensando? Aqui a imagem do meu fogãozinho a lenha, quando eu fiz a brincadeira com as crianças, de cozinhadinha. Aqui a imagem, eu contando história com a Rutinha, uma fantoche que eu tenho, os rostinhos das crianças pequenas e crianças grandes eram os mesmos, o encantamento era o mesmo. Crianças são curiosas e as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, ela traz esse aspecto da criança, né? A criança curiosa, protagonista, sujeito de direito, que interage nas brincadeiras, nas rodinhas, nas suas falas, no que elas trazem de casa, nas experiências. As crianças gostam de experimentar, de vivenciar. Aqui nós temos a imagem da Lúcia, a boneca que nós construímos de meia, e o seu amigo, o Diego, e o aniversário de Lúcia, a interação, as experiências que eles mesmos provocavam, né? E instigavam a gente ia no movimento da criação, da inventividade e da imaginação. E muitas inquietações foram surgindo ao longo deste percurso de planejamento formativo para este encontro. Então eu trago uma delas em especial, que é o conceito tempo e infância, pensado para descrever as afecções de muitas vivências e memórias que se movimentam e se constituem nas experiências de contadora de histórias, ao longo da minha trajetória nômade, experienciadas em outros tempos e espaços e em outros países. Tempo e infância. Tempo e infância é pensado como arte de escrever junto, que bebe em Carlos Eduardo Ferraz e Nilda Alves, na tentativa de juntar palavras, fusão de uma nova palavra. Tempo e infância que tanto pulsa em mim e persiste em me movimentar. Seria esse um tempo coexistente de Deleuze? Um tempo histórico de Benjamin? Ou outros tantos possíveis tempos? E é isso que nós vamos dialogar. Aqui tem uma imagem do fogãozinho de infância. Gilles Deleuze é um filósofo que traz o conceito de tempo, que eu gosto muito, e em sua obra Mil Platôs, são 5 livros, ele é inspirado por Bergson, Spinoza, Nietzsche, Kant. Ele tem uma forma de criação de conceitos, ele trabalha com o conceito de rizoma, vindo da biologia, ele trabalha também a questão da filosofia da diferença, tempo e o devir. E junto com Guattari, eles têm várias obras que ele tem de legado para nós da educação. Dialogando sobre o tempo e subjetividades em Deleuze. Deleuze trabalha a questão do tempo como multiplicidade pura, como coexistência,
um tempo descentrado. A partir da ideia rizomática, rizoma no conceito de conexões, dessa teia, dessas múltiplas direções móveis, entra-se por qualquer lado, há múltiplas conexões. A explosão da flecha do tempo, não um tempo linear, mas um emaranhado, um turbilhonar, como múltiplos sentidos, direções, andamentos, desvios múltiplos e simultâneos. Trabalha também a questão das subjetividades. E nessa questão, ele traz as subjetividades como espaço íntimo do indivíduo, o que o envolve, relaciona, marcas singulares, a sua formação, a crença, os valores. O processo de subjetividades enquanto criação, produção, produzindo conhecimentos, reproduzindo ou superando dicotomias, como teoria e prática, real e virtual. Trago para a nossa conversa também Walter Benjamin. Nascido na Alemanha, filósofo, tradutor e crítico literário. Um filósofo contemporâneo, falecido em 1940. Ele tem uma grande influência na escola de Frankfurt, Marx, Adorno, Habermas, Proust. Traz o conceito de história, de infância, trabalha o papel do narrador, da narrativa. Benjamin é um alemão judeu e por isso vítima do nazismo. Ele se suicida em 1940. Trabalha a questão de um tempo histórico. Tem um grande interesse pela arte e tem como um grande amigo Marcel Proust. Dialogando sobre o tempo e infância em Benjamin. Benjamin traz questionamentos sobre a continuidade ininterrupta do tempo. O essencial está nas bruscas interrupções que saltam no tempo histórico, naquilo que ficou soterrado no passado, um passado abortado. Trabalha o papel do viajante, aquele que tem muito que contar das suas andanças, mas também trabalha o que nunca saiu e conhece muito bem o seu local, a sua história. Trabalha a infância, ele pensa a criança enquanto indivíduo social. O brinquedo é a materialidade da brincadeira e é a criança que deve conduzir e enriquecer esse momento. O brincar como possibilidade de protagonismo infantil. Entender a criança enquanto ser social, crítico, reconhecimento da importância dos livros infantis, do brinquedo e do brincar. Sobre o conceito de histórias, eu trago aqui Walter Benjamin, visitado em Proust. Ele diz assim: a mesma preocupação de salvar o passado no presente, graças à percepção de uma semelhança que os transforma, os dois. Transforma o passado porque este assume uma nova forma, que poderia ter desaparecido no esquecimento. Transforma o presente porque este se revela como sendo a realização possível dessa promessa anterior, que poderia ter se perdido para sempre, que ainda pode se perder se não descobrirmos, inscrita nas linhas do atual. É necessário pensarmos nesse passado, nessas experiências, para assim revisitarmos e transformarmos o presente e o nosso futuro. Pensado assim como Walter Benjamin. Dialogando com a contação de história. E aí eu sei que várias perguntas devem passar pela mente de vocês e que algumas eu trago aqui mais latentes. O que contar, como contar, para quem contar? Conte para você mesmo. Conte quantas vezes precisar. Se maravilhe diante de um conto, diante de um caos, diante de uma história. Escute quantas vezes precisar. E aí eu trago uma pergunta. Espelho, espelho meu, existe alguém que gosta de contar histórias mais do que eu? Existe, né? Nós temos vários contadores de histórias e eu trago mais uma vez a Lenice Gomes com muito carinho, Fabiano Moraes, Beth Coelho, lembrando que nós temos inúmeros contadores e a Gilca Girardello, que é um encanto também, né? Muitos autores que podem
corroborar para o nosso aprendizado na contação de histórias. E aí, mais uma vez, eu trago Gilca nesse artigo e ela fala assim: é começo de noite, no centro da minha cidade. Apago as luzes da sala de aula e peço que todos os adultos participantes da oficina de narração larguem suas bolsas e cadernos no chão, fechem os olhos e deixem lá fora o barulho da hora do rush e as pequenas venturas e desventuras do dia. Busco a voz mais doce e íntima de que eu sou capaz e digo: viaje agora de volta para aquele tempo em que você era criança. Busque naquelas manhãs, tardes e noites, uma cena, um lugar, um momento em que alguém lhe contou uma história. E aqui eu deixo uma provocação para vocês pensarem, fecharem seus olhos e pensarem um tempo, uma voz, um som, um cheiro de quando vocês ouviram uma história e registrem e compartilhem conosco nesse curso. Cecília Meirelles traz um poema sobre a palavra e é por isso que eu trago aqui para vocês. Escrevam, a palavra tem muito poder. Ai palavras, que estranha potência a vossa, todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. Cecília Meirelles. Ai, palavras narradas pelo tempo, sois a potência pura. Aqui sou eu contando histórias em diversos espaços, nas escolas, no interior. E Fabiano Moraes fala que contar histórias é, portanto, criar, brincar. O narrador brinca e cria ao contar. O ouvinte brinca e cria ao ouvir. E a história brinca e cria ao permitir-nos dizer e desdizer coisas sobre o indizível. Ela brinca com o narrador e com o ouvinte. Permite que brinquemos todos juntos com as palavras? Contar histórias por Fabiano Moraes, neste livro, eu vou trazendo aqui agora alguns apontamentos de 2 livros que eu gosto muito e que deixo para vocês como inspiração. Ele traz nesse livro que desde os tempos longínquos, há milênios e milênios, as histórias são contadas. Cuidado para que não se queira ensinar no momento de contar. Construímos um imaginário, cheiros, sabores. Não é um monólogo, mas um constante diálogo. Contar várias vezes, 30, 60, 10, 100, quantas vezes você quiser. Contar histórias por a Fanny Abramovic nesse livro de literatura infantil. Ela traz que o primeiro contato com as crianças para ela foi muito fundamental. Como contar, o ritmo, a cadência do conto, a rima, a entonação, antes de ser lido para as crianças, precisa ser lido pelo narrador. Não é um monólogo, mas um constante diálogo, como ela também traz no seu livro. Sustos, espantos, poesia, verdade, as crianças amam. Os contos de fada com suas belezas e narrativas. E contar histórias é isso. Posso usar infinitas formas com muita criatividade. E aqui eu trago alguns objetos que eu utilizo na minha contação de histórias, que é o relógio Zé da Hora, o Chico Perguntador, que é a interrogação, o Pedrinho, que é o carteiro, o Silencionildo, que é o abafador, né? E que ele prepara o ambiente para que as crianças possam ouvir a história, aquieta a alma, o coração. Contar histórias é isso, é pensar criativo e inventivo, é uma imersão teórica, lúdica, afetiva, trabalha a oralidade, a imaginação, a reflexão nas nossas práticas docentes, a ludicidade, a estratégia, transmite a preservação da narrativa, cria laços, afetar e ser afetado, incentivar a leitura, provocar a esperança, aquietar o coração.
Promover interação entre as pessoas, entre as culturas, né? Apresentar outras culturas, aumentar o repertório linguístico, é um contrabalanceamento da lógica atual e tantas possibilidades. Aqui eu contando histórias de Sambo, um menino africano, e Koto-san, uma japonesa. E é importante pensarmos na importância de ler, ler e ler muito. Se apropriar da história, usar de sensibilidade e razão, usar técnicas, gestos, voz, entonação, dicção, respiração, ritmo, postura corporal. Imagine o cenário público, os personagens para quem você vai contar. Ao contar, olhe para todos, o olhar diz muito. Conte para alguém antes e, se possível, peça feedback. Conte para o espelho quantas vezes precisar. Esteja atento às interrupções, que elas acontecem e a gente vai aprendendo com elas. Gestos, fisionomia, tudo encanta. Aqui é uma formação de professores, eu contando a história mexicana. E o essencial, permita-se ser tocado primeiro. É importante que para contar uma história você tenha se apropriado desse momento, desse movimento que a própria história traz. Então permita-se, leia para você, se envolva na história e depois repasse toda essa essência que você recebeu desse momento. Quem não lembra da casinha de João e Maria, a casinha linda, de chocolates e doces por fora, mas tenebrosa por dentro? E aqui não podia deixar de trazer Rutinha e Léo, meus fantoches, que amam cantar, contar e encantar as crianças. Ao lado, nós temos a história do Campo Santo de Bia Bedran. Trago aqui, novamente, Walter Benjamin, pensando nessa experiência da contação de histórias, da narrativa. E ele traz no seu livro uma passagem de um momento da Segunda Guerra que ele vivencia, e ele indaga: o que foi feito de tudo isto? Que encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser contadas. Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel de geração a geração. Quem é ajudado hoje por um objeto oportuno? Quem tentará sequer lidar com a juventude, evocando sua experiência? Walter Benjamin traz muito para nós nesse tempo de infância que estamos estudando. Antônio Machado, um poeta espanhol, escreveu assim: caminhante, não há caminho ao andar se faz o caminho. E eu penso que para contar histórias não há como explicar, como ensinar. Há um caminho a percorrer e esse caminho é feito por cada um de nós. Então espero que tenha contribuído, colaborado nesse primeiro encontro com você. Enfim, é preciso terminar. E eu trago aqui algumas referências que eu utilizei, tanto parte da minha dissertação, que também está no meu canal, para que vocês possam ter acesso, quanto também para esse momento de estudo que compartilho com vocês nesse dia. Agora, deixo um convite nosso. Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, para que venhas comigo, e eu para sempre te leve. Cecília Meirelles. Que possamos guardar no coração essas palavras que hoje apreciamos aqui neste encontro. Deixo também no meu canal O Menino que Carregava Água na Peneira, de Manuel de Barros. Vocês podem visitar o canal
a história contada de uma forma poética, né? E para experienciar esse momento de contação de histórias. Um grande abraço, obrigada pela oportunidade e eu deixo aqui meus contatos, meu e-mail, meu Instagram e meu canal no YouTube e esse QR Code que dá acesso direto ao canal do YouTube. Um grande abraço.